Para ter a chance de eu acertar os exercises no vestibular. Apareceu a lousa aí para vocês? Sim? Então vamos lá. Metralha. Que? Já deixa uns 2, 3 exercícios na agulha aí, que eu faço um resumo teórico, aí você já entra com esses exercícios complementando alguma coisa. Beleza. Pode deixar. Então vamos lá. Pessoal, vamos que vamos. Eu vou ter que tirar o chat aqui, senão eu não enxergo o retorno. Espera aí. Eu tô ficando cego, tá chegando a idade. Assim eu enxergo melhor. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, função do segundo grau. Vamos para os pontos principais, tá? É um resuminho para você ter esse resumo, ok? É simplesmente um resuminho. Dado dois conjuntos, R e R, define-se função do segundo grau como a função do tipo f de x, ax quadrado, mais bx, mais c. Na qual, para ela ser do segundo grau, o que tem que acontecer? Não pode sumir o termo x quadrado. Certo? Então, se você lembrar que o A, o B e o C são constantes, para não sumir o x quadrado, por condição de existência, o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Certo? E o C, que é aquele cara que está sem o x, o C, que é aquele cara que está sem o x, ele é chamado de termo independente. Certo? Por quê? Não tem x com ele. Então ele está sozinho. Ok? E o gráfico, gente, o gráfico de um negócio desse é uma curva chamada parábola. Certo? Onde essa parábola? É uma coisa mais ou menos assim. Beleza? Esse é o resumo básico do básico. Agora, tem alguns pontos do gráfico que nós temos que analisar. E alguns deles estão aqui, ó. Eu tenho aí, por exemplo, minha parábola. Essa parábola é a parábola f de x, ax quadrado, mais bx, mais c. Galera, o Diogão deve ter falado ontem alguns pontos importantes da equação, da função de primeiro grau, né? E com certeza ele deve ter falado um pouquinho desse ponto aqui. Quem que é aquele ponto? Muita diferença. Eu já respondo quem perguntou. Ó, galera, olha isso aqui, ó. Esse ponto é aonde corta o eixo Y. E aonde que corta o eixo Y? Quando x igual a zero. Então, ó, o primeiro passo para a construção de um gráfico da função do segundo grau é encontrar aonde corta o eixo Y. E para achar onde corta o eixo Y, o que vai acontecer?
O x tem que ser igual a zero. Certo? Então, nós vamos lá na equação e vamos colocar o x igual a zero. Beleza? Colocando o x igual a zero, o que vai acontecer, galera? Ó, coloca o x igual a zero. 0, 0, sobra o c. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, c. É aonde corta o eixo y. Galera, sempre vai cortar o eixo y no termo independente. Na de primeiro grau, também era assim que o Diogo falou ontem. Aquele que não tinha o x era onde cortava o eixo y. Então, em qualquer função polinomial, pode ser de terceiro grau, quarto grau, 10º grau, aquele que não tem x é aonde vai cortar o eixo y. Tiago, por que você está repetindo isso várias vezes? Porque às vezes o cara te dá esse ponto no enunciado e a pessoa não percebe que ele está te dando o C disfarçado. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Certo? Legal. Segundo passo. Encontrar aonde corta o eixo X. E galera, onde que corta o eixo X? No Y igual a zero. E aí, colocando o Y igual a zero, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Eu transformo aquilo lá numa equação de segundo grau. Qual a diferença de função e equação mesmo? Função tem uma dependência entre duas variáveis, por exemplo, né? Y e x. Equação igualada a zero e uma variável. Certo? Ok? Nesse caso que eu estou falando, resumidamente é isso. Agora, como que se resolve isso daqui, galera? Como que se resolve isso daí? Hein? Como que resolve isso daí? Fala para mim. Isso, um dos métodos é o Bhaskara, o delta. B² menos 4ac e o x1 e o x2 menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aqui nós temos que lembrar, certo? Nós temos que lembrar mais o quê? Aí. Além disso daí, nós temos que lembrar mais o quê? Hein? Mais o quê? Que o delta, ele te ajuda em quantas raízes vamos ter. Por exemplo, se o delta for maior que zero, duas raízes reais distintas, diferentes, certo? Duas raízes reais distintas. Delta igual a zero. Duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, o que acontece? Não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Muita gente vira para mim e fala o seguinte: ah, Thiago, não tem raiz. Tem sim, não tem raiz real.
E é por isso que, nesse caso, não vai cortar o quê? O eixo X. Porque o eixo X é um eixo real. Certo? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, como que seria a nossa parábola? Duas raízes diferentes. É esse caso aqui, ó. Eu tenho uma raiz x1 aqui e 0, e eu tenho uma outra raiz aqui x2 e 0. Então, ele vai cortar em 2 pontos o eixo x. Quando são duas raízes reais iguais, ele só vai tocar o eixo, porque as duas raízes são iguais. Uma está em cima da outra. E quando não existem raízes, o gráfico é voador. Ele não toca o eixo. Ele está voando. Né? Agora, qual que é o outro jeito de achar raízes? Qual que é o outro jeito, gente, de achar raízes? Um é o Bhaskara e o outro? Some produto. E cada um tem o quê? A sua importância. Então, ó, a soma de duas raízes é menos B sobre A, e o produto de duas raízes é o C sobre o A. Certo? Lembrando que o A é quem acompanha o x², o B é quem acompanha o x, e o C é o que está sozinho. Essa é a famosa soma e produto. Tiago, eu acostumei fazer tanto por soma e produto, eu adoro soma e produto, e quero fazer só por soma e produto. Galera, você pode fazer só por soma e produto, não tem problema nenhum. Só que eu acho interessante você sempre saber as ferramentas. Você vai ver que eu vou usar isso daqui para uma análise daqui a pouco. Eu vou usar isso daqui para uma análise. Como eu também vou usar soma e produto para outro tipo de análise. Então é muito importante isso daí. Tá? É muito importante isso daí. Ok? Beleza até agora? O primeiro passo é onde corta o eixo Y, faz o x igual a 0. Sempre é o cara que está sozinho. O segundo passo é onde corta o eixo x, e aí você iguala a zero a equação, e aí você pode fazer por Bhaskara ou por soma e produto. Qualquer uma das duas vão te dar um resultado satisfatório. Tudo bem? Tudo bem isso daí? Tá? Adonis, guarda um minutinho sua pergunta que daqui a pouco eu te respondo. É, só continuar. Agora, não basta só esses pontos para definir uma parábola. Tem um outro ponto muito importante que define a parábola. Tá? E que ponto que é esse? Esse cara aqui, ó. Que é a hora que a curva muda. Certo? Olha só. Vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, chegou num certo ponto aqui, começou o quê? Subir, subir, subir. É onde há a inversão. Se você pensar na física, no movimento uniformemente variado, o que acontece? Vinha, por exemplo, desacelerando, 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 e de repente acelerou. É a inversão do sentido, ou seja, estava vindo para o sentido negativo, 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 de repente foi para o positivo, né? Se a gente pensar em espaço por tempo. Certo? Seria a mudança de direção, a mudança do sentido, né? Também. Beleza? Então, isso são coisas primordiais. Esse ponto aqui, galera, ele fica em cima dessa reta aqui, ó. Onde essa reta é chamada eixo BC.
simetria. E galera, o que é o conceito de simetria na matemática? Fala para mim. Qual que é o conceito de simetria? Hein? Qual que é o conceito de simetria na matemática? Quem fala para mim o que é simetria? Os pontos de ambos os lados são equidistantes. Legal. O que ele está querendo dizer? O que tem de um lado tem igualzinho do outro lado a mesma distância. Basicamente é isso. O que tem de um lado tem igualzinho do outro lado a mesma distância. Aí eu faço uma pergunta que já foi pergunta do vestibular e da Unicamp na prova de matemática. O corpo humano é simétrico? Responde aí para mim. Enquanto isso eu vou dar uma arrumadinha na câmera aqui que eu não estou achando legal. O corpo humano é simétrico? Hein? Sim? O que mais? O Adonis falou sim. O que mais? Simetria bilateral? Sim. O que mais? Cadê os futuros médicos? Não sei se a Jovita está aí ainda. Tá, Jovita? É ou não é simétrico o corpo humano? Hein? Metralha, é ou não é simétrico, metralha? O corpo humano tem simetria bilateral, sim. Bem no eixo aqui, ó. Muito bem. Não. O corpo humano não é simétrico, Não matematicamente falando. Vocês não erraram, metralha não errou. Não é. Biologicamente, ele é simétrico. E os médicos utilizam isso no estudo. E o corpo humano tem uma simetria bilateral. Imagina se os médicos, o pessoal da saúde, não considerasse essa simetria. Eles iam ficar tudo louco. Então vocês não erraram. Ele é simétrico, biologicamente falando, que eles consideram. Mas a questão estava na prova da onde? Na prova de matemática. Que antes era bem separado. E aí, galera, é o detalhe. O corpo humano ele não é simétrico matematicamente falando. Ó, uma pinta que eu tenho de um lado, eu não tenho do outro lado igualzinho no mesmo lugar. Um pé não é do mesmo tamanho do outro. Né? Pensa um pouquinho. Verdade. A hora que você vai experimentar um calçado. Na mulher, os seios não são do mesmo tamanho. Para muitas pessoas pode ser imperceptível, mas às vezes a proprietária dos seios repara e sabe que não é do mesmo tamanho. Um braço não é do mesmo tamanho que o outro. Então, nem externamente ele é simétrico, matematicamente falando. Porque, matematicamente falando, simetria é o que tem de um lado, tem do outro lado, igualzinho à mesma distância. Internamente nem se fala, né? O coração teria que fazer o quê? Ele teria que estar no meio e ainda teria que ter as cavidades com o mesmo tamanho, que a gente sabe que não acontece. Um lado é maior porque vai ser responsável por bombear o sangue, o quê? Para o corpo inteiro. O outro é menorzinho, que é a circulação pequena, que é aquela que vai fazer a troca gasosa para o pulmão. Que vai mandar bombear para o pulmão. Então, a cavidade tem o mesmo tamanho? Aquela que vai fazer a pressão para mandar para o corpo inteiro e aquela que vai fazer a pressão para mandar só para o pulmão? Não, né? Então, já não é. Aliás, o coração nem é do centro certinho, né? Mas, daria para pensar, tenho 2 rins, os pulmões, mas você não tem 2 fígados, que seria ótimo, né? Se um zoar na cachaça, tinha o outro, né, metralha? Então, infelizmente... eu queria nascer com 2, viu? Não é simétrico. Tá? Foi uma pergunta que era na prova de matemática da Unicamp na década de 80. E pegou muita gente. Porque todo mundo pensou na biologia.
Na biologia, vocês podem até comentar aí, quando o professor vai falar dos órgãos, das coisas, ele fala de simetria, não fala? Sim ou não? Me dá um ok aí, um sim, só para eu saber. Sim. Então, eu não estou falando que seu professor de biologia está mentindo, tá? Biologicamente, eles consideram. Matematicamente, ao rigor da matemática, não é. Ok? Galera, se ele está aqui, essa raiz está a uma distância, por exemplo, A, aqui. A outra raiz também vai estar a uma distância A. Certo? E aí, nós sabemos que o tal do x do vértice, porque aqui eu tenho o vértice, e esse vértice tem uma coordenada x do vértice e y do vértice. A gente sabe que esse x do vértice, ele é o ponto médio daquele segmento? Sim ou não? O x do vértice é o ponto médio daquele segmento? Sim. E como calcula ponto médio? Lembra lá da geometria analítica? Como calcula ponto médio? Média aritmética. Então, ó, o x do vértice, ele é a média aritmética das duas raízes. Ele é x1 mais x2 dividido por 2. Tiago, mas eu não uso isso. Eu uso uma formulinha, parece que é menos b sobre 2a. Pensa comigo. Quem que é x1 mais x2? Quem que é x1 mais x2? Soma das raízes? Soma das raízes. Quem que é a soma das raízes? Menos b sobre a. Então, isso daqui, ó, é menos b sobre a. Então, isso se transforma em menos b sobre 2a. Ah, Tiago, eu posso continuar usando a fórmula? Pode. Só que eu falo para vocês, Tiago, sempre que tem as duas raízes, eu prefiro somar e dividir por 2, do que fazer assim. Só que tem exercício que você precisa saber isso aqui, senão não faz. Então, olha só como são cheios de detalhes. Gente, eu estou aqui para te dar as ferramentas. E aí, depois nós temos que treinar para saber como usar. Agora, junto com esse x do vértice, ele tem uma coordenada aqui, né? Que é o y do vértice. Porque todo ponto tem um x e um y. E como calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a. É a formulinha que vocês estão acostumados. Certo? Agora, eu gosto de falar que o y do vértice é a função do x do vértice. Certo? O y do vértice é a função do x do vértice. Ok? Pessoal, o y do vértice não é o correspondente do x do vértice. Então, se eu pegar o x do vértice, substituir no lugar do x, o y que vai dar é o y do vértice. Simples assim. Certo? Então, ó, 3 coisas que você tem que saber. Primeiro passo, aonde corta o eixo y. Segundo passo, aonde corta o eixo x, que são as raízes. Terceiro passo, as coordenadas do vértice. Ok? Agora, galera, essa parábola, com relação ao jeitão dela, ela pode ter 2 formatos iniciais. Eu não estou falando que são tipos de parábola. Eu estou falando
que quanto à concavidade, ela pode ser de duas formas diferentes. Tá? Uma é essa que eu acabei de construir, e a outra, por exemplo, é essa. E essa concavidade é aquela história. Boca para cima, boca para baixo. Certo? Aqui, o A é maior que zero. Ou seja, quem acompanha o x², se for positivo, é dessa forma. Se for negativo, ela é dessa forma. O que eu costumo falar? Galera, conta bancária positiva. Você está triste ou você está feliz? Se sua conta bancária está muito positiva, você está triste ou está feliz? Feliz, sorriso. Então, conta bancária positiva, sorriso. Conta bancária negativa, tristeza. Certo? E isso vai gerar o que vocês já falaram aí, que o Metralha até respondeu no chat aí para vocês. Gera esse ponto, que aqui no caso, sempre é o vértice, vai ser o ponto de mínimo valor. Não tem na parábola um valor menor que aquele. E nesse caso, vai gerar um ponto de máximo. Certo? Ok? Aí, dá para a gente definir a imagem. O Diogo falou de imagem ontem, Metralha, um pouquinho? Olha, se eu não me engano, ele não comentou imagem. Tá. Assim, igual que você vai comentar como intervalo. Ele falou sobre intervalo de domínio, mas imagem não estou me lembrando. Me ajuda aí o pessoal que estava ontem. Gente, imagem é o quê? São os valores de Y que o gráfico assume. Tá? Imagem são os valores de Y que o gráfico assume. Ó, eu não tenho Y aqui, ó. Eu não tenho Y lá para cima. Eu só tenho Y daqui para baixo. Então, os valores de Y que nós podemos ter aqui, ó, ele vai o quê? Do menos infinito até o Y do vértice. Não tem o Y lá para cima. E nesse caso aqui, ó, eu não tenho Y para baixo, ó. Então, a imagem vai do Y do vértice até o mais infinito. Galera, e isso é muito legal, porque se o cara te pedir para calcular a imagem, basta você calcular o quê? O Y do vértice e saber se o A é positivo ou negativo, para saber se ele é ponto de máximo ou de mínimo. E o Y do vértice, você pode calcular por menos delta sobre 4A. Certo? Então, é um jeito muito rápido de calcular isso daí. Beleza até agora? Tudo bem? Eu estou quase acabando. Beleza até agora? É que agora eu vou falar uma outra parte super importante e depois um negócio que talvez vocês nunca viram, alguns de vocês. Tá? Sempre eu deixando meus segredinhos para o final, né, Metralha? É, a gente tem que ter nossas cartas na manga, né? É isso aí, meu querido. Baralho com 52 cartas é para principiante. Ó, enquanto eu apago aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E lembre-se, não fique com vergonha de responder. Aqui é a hora que você pode errar. Tá? Quantos tipos de parábola existem?
Quantos tipos de parábola existem? 3. 3. Quem mais? Só 2 pessoas me respondem. E aí? Vamos, eu vou ter que fazer chamada oral, tem pouca gente, eu consigo, hein? Vitor Ramos, 3. Que mais? E aí, são 3 tipos de parábola? Dois, 3 e 2 surgiu até agora. Galera, isso daqui é uma coisa muito legal. Existem 6 tipos de parábola. Com certeza, o que está no vestibular vai ser um daqueles 6 tipos. E do que depende aquilo? Da concavidade, ser o sorriso ou ser a tristeza, e do delta. Certo? É disso daí que depende. Ó, se for maior que 0, sorriso. Menor que 0, a tristeza. Maior que 0. 2 raízes reais diferentes. Então, corta o eixo em 2 partes. Delta igual a 0. Corta o eixo numa parte só. Ele só toca o eixo. Ele tangencia o eixo. E se o delta é menor que 0, não tem raízes reais. Então, é o gráfico voador. E aí, lembrando-se que aqui, ó, tá uma raiz, tá outra raiz. Aqui estão as 2 raízes reais que são iguais. E lá não tem raiz real. Vai ter raiz complexa. E aí, gente, dá para brincar do estudo de sinais, né? Para cima do eixo positivo, passou na raiz, é 0 na raiz. Esse espaço é negativo, 0 de novo, positivo. Aqui, ó, positivo na raiz é 0 e depois volta a ficar positivo. E aqui é tudo positivo. Não tem nem igual a 0. Aqui, negativo, positivo aqui no meio, lembrando que na raiz é 0. Negativo. Negativo, 0 na raiz e negativo. E negativo. Beleza? Galera, moral da history. Moral da history. Se você souber o delta e souber o A, você já sabe que tipo de parábola o exercício está te trazendo. Se você souber ainda onde corta o eixo Y, que é o C, que é o cara que está sozinho, você vai construindo o bagulho mentalmente. Você já começa a entrar no exercício com vantagem de quem não enxerga essas coisas. Porque você já sabe mais ou menos como vai ser. Ok? Tudo bem? Beleza ou não? Fala comigo. Fala comigo. Vai, gente, fala comigo. Beleza. Última coisa, tá? Última coisa, que isso que eu vou fazer agora já poderia ser exercício. Na minha lista aí, eu coloquei uma porrada de exercícios que envolve isso daqui, ó. Que eu vou falar agora. Galera, ó.
Quantos exercícios a gente vê, o cara dá uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Mais ou menos assim. E ele pergunta, quais os sinais do A, do B e do C? Certo? Ok? Inclusive, recentemente, caiu um desse na Unicamp. Olha que legal. Vamos lá. Tô com ele armado aqui, Tiagão. Boa! Guarda ele aí. A 4. maior que zero. É maior que zero aqui ou não? O A. Hein? Sim, porque é o sorriso. O C. O C, maior ou menor que zero? Menor. Porque está cortando o eixo Y aqui, ó, que é o C. Agora é o problema. Como que faz para achar o sinal do B? E aí? Alguém sabe me dizer? Aqui está o segredo. O A e o C a galera não erra. Pode até ser, mas e se ele não te der a expressão, Adonis? Se ele falar que o gráfico é aquele só. Olha que legal, ó. X1 e X2. Você concorda que essa daqui, ó, o X2 é positivo? Ó, tá para lá do eixo, então o X2 é positivo. E o X1 é negativo? Galera, olha o espacinho negativo e olha o espação positivo. A soma vai ser positiva ou negativa? Das raízes. A soma vai ser positiva ou negativa das raízes? Positiva. Porque o lado positivo é maior. Então, a soma das raízes é maior que zero. A soma das raízes é menos B sobre A. Tem que ser maior que zero. Olha que legal essa análise. Ó, o A ele é positivo. Esse menos é da fórmula. E isso tem que dar maior que zero. Para dar maior que zero, do jeito que está, ó, menos dividido por mais dá menos. O único jeito de dar mais é aqui dentro eu ter um sinal negativo. Por quê? Menos com menos, mais. Mais dividido por mais, positivo. Portanto, o B é menor que zero. Vou repetir, tá? Vou repetir em outro exemplo. Ó. Vou repetir em outro exemplo. Ó. Pessoal. Olha o que eu tenho agora. Assim. O A é o quê? Maior que zero. O C, menor que zero. Só que agora, olha uma raiz e olha a outra. O lado negativo é muito maior que o lado positivo. Então, a soma das raízes é o quê? Negativa. Soma é menos B sobre A. Agora, vamos lá. Ó, soma, o A é positivo. Gente, aqui é uma caixinha. Menos alguma coisa dividido por mais. Menos por mais já está dando menos, já está dando negativo. Portanto, o B tem que ser positivo. E se ele tiver assim, ó. Imagina que aqui é o vértice, tá? Ó, aqui agora é o vértice. Se ali é o vértice, eu tenho uma raiz x1 aqui e tenho uma raiz x2 aqui. Certo?
Tem um lado maior que o outro agora? Gente, o vértice está em cima do eixo Y. Então, isso daqui é o eixo de simetria. Esse espaço de cá é o mesmo do de cá. Então, nesse caso, a soma é igual a zero. Menos B sobre A é igual a zero. E aí, gente? O A não pode ser zero. Se o A não pode ser zero, quem tem que ser zero aqui? O B. E o A seria, nesse meu exemplo, maior que zero. E o C seria menor que zero. Então, essa expressão aqui, ó, seria desse tipo, ó. Ah lá, não tem B a função. E detalhe, o C seria igual ao próprio Y do vértice. Lógico que a gente pode fazer todas essas análises também para ele o quê? Com A menor que zero. Só que aí vai mudar o jogo de sinal. Aqui a minha intenção era só mostrar como eu achei o sinal do B, que geralmente é o que o pessoal tem muita dificuldade. Certo? Acredito que poucas pessoas aí do grupo já tinham visto assim. Alguém já tinha visto assim? Não. Nunca. Eu imaginei. Isso daqui é uma coisa totalmente diferenciada. E, para finalizar e passar para o metralhar exercício aí, ó, lembrando que tudo fica gravado. Eu pus os links aí que algumas pessoas me pediram. Mas, gente, eu não nomeei os links, eu não fiz nada. Bonitinho, tá lá no canal do Metralha, na playlist. Tá? Lá que nós estamos fazendo o controle de ficar bonitinho. Galera, uma última coisa que a gente não pode esquecer é que qualquer função de segundo grau, eu posso escrever ela na forma fatorada em função das raízes. Isso daqui, ó, eu posso escrever assim, ó. A x menos x1, x menos x2. Na qual x1 e x2 são as raízes da equação. Certo? x1 e x2 são as raízes. Isso daqui, olha só o que eu vou falar. Eu estou vindo bem na frente da câmera. Uma questão do vestibular que você vai fazer é aquilo ali, tá? Não sei se do Enem, mas pode ser FUVEST, pode ser Unicamp, pode ser a federal do seu estado. Para a Sara, pode ser algum vestibular top que eles considerem lá, tá? Uma questão do seu vestibular tá aqui. O cara te dá o gráfico e as duas raízes. E um ponto aqui, por exemplo. Procura um exercício desse aí para fazer com eles, Metralha. O que a Sara pediram 29, eu vou fazer da forma fatorada. Esse aqui também dá para fazer o 4. Tá, o Metralha vai fazer um numericamente com vocês. Mas, gente, ele deu as raízes, já pensa na forma fatorada. Escreve na forma fatorada. Que aí achar o A, ó, vai ser super fácil. Tá claro, gente? Gente, eu falei super rápido. Nós começamos quase 7h40. Demorei aí quase 40 minutos para falar isso daí. Então, eu falei um pouquinho mais rápido hoje. Porque eu quero que o Metralha faça exercício com vocês agora. Tá? Então, eu acredito que deu uma melhorada aí, que deu uma revisada. E eu acho que, pelo que vocês viram até coisa nova. Certo? Eu costumo também fazer uma associação com movimento uniformemente variado e o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele é a função de primeiro grau.
uniformemente variada de segundo grau. E aí eu mostro que a aceleração é tangente, alguma coisa desse tipo. Mas, num outro momento, num plantãozinho, eu comento isso daí, porque senão vai ficar muito longo agora. Ok? Ó, esse x não, é o da equação. O x1 e o x2 são as raízes. Esse x é esse x aqui, ó. O da equação. Beleza? Show. Galera, vou apagando a lousa aqui e agora o Metralha vai tocar o barco aí com exercício com vocês e eu vou dando pitaco. Vai lá, Metralha, manda Pode vir. Aqui. Então vai, turma. E aí, vocês estão comigo? Estão me ouvindo certinho aí? Tudo certo? Perfeito. Então vamos lá, ó. Vai lá na lista no 4. Vai na listinha no 4 da Unicamp. Unicamp 2019. Eu vou fazer e complementar com um detalhe que o Thiagão colocou sobre esse lance do sinal do B, que é bem interessante. Ó, o 4 fala o seguinte, ó, caiu o ano passado, hein, na Unicamp. 2019, primeira fase. São 4 alternativas, A, B, C e D. Sejam A e B números positivos. Grifa aí. A é positivo e B é positivo. Ó, coloquei aqui, ó. A positivo e B é positivo. Beleza? Considera a função quadrática f de x igual a x vezes ax mais b. Ó, já está fatorado, tá vendo? Já está fatorado. Ó, x que multiplica ax mais b. Já está na forma fatorada. O que é fatorar? É transformar em produto. É transformar numa multiplicação. Então, já está transformado numa multiplicação. Você tem um fator aqui, que é x, e o outro fator, que é x mais b. Aí ele diz assim, ó, definida para todo número x real. No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de y igual a f de x? Turma, ele quer saber quem é esse gráfico, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Outra coisa, igual ontem que o Diego falou. Y igual a f de x. F de x igual a y. Decora, hein? Y igual a f de x. Beleza? Quem é o gráfico que representa isso aqui? Então, vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Se eu abrir isso aqui, turma, e distribuir, ó. Se eu distribuir, eu fico assim, ó. ax² mais bx. Você já sabe que isso aqui, ó, é positivo, que é o A. Ele já disse que isso aqui é positivo. Então, a concavidade da parábola tem boca voltada para cima. Ela está feliz. Então, você já descarta aí duas alternativas, ó. Você descarta a C e você descarta a D. Então, se você fosse chutar, você já teria 50% de chance. Agora, vamos descobrir aonde que está cortando nos eixos, raiz, essa coisa. E ele também falou que isso aqui é positivo, hein? Ele falou que isso aqui é positivo. Você está vendo que não tem C? Ué, então você já sabe que o C seu é 0. Ó, o C é 0. Então tem que estar cortando no 0. O A e o B tá cortando no 0. Agora, como você poderia fazer? Vou te dar duas soluções para você fazer. A primeira, não está fatorado? Iguala a 0 isso aqui, ó. Iguala a 0. Se você iguala a 0, você vai descobrir as duas raízes, ó. X é 0 ou ax mais b é 0. Ax igual a menos b, tudo que está multiplicando passa dividindo, menos b sobre a. Aí você vai pensar o seguinte, ó, igual o Thiagão falou. Esse cara é positivo, que é o a. O b é positivo. Ué, mais com mais é mais, só que você tem esse menos. Então essa raiz é menor que 0. Essa raiz é negativa. Se essa raiz é negativa, você tem que ter uma raiz aqui negativa, por exemplo, x1, e a outra raiz, turminha, está aqui, ó, que é o 0, que é o x2. E você já sabe que a parábola tem concavidade voltada para cima. Então tá aí, esse é o desenho. Você já chega na alternativa B, fazendo isso. Então você usa a forma fatorada do Thiagão, que ele te ofereceu, encontra as raízes, vê que é negativo, ó. Ele falou no enunciado, hipótese do enunciado. Positivo é o A, positivo é o B. Mais com mais é mais. Só que mais com menos é menos. Você sabe que essa raiz aqui está à esquerda da origem. Agora, eu vou te dar uma outra dica que o Thiagão falou, só para complementar. Se você quiser memorizar, para descobrir quem que é o seu B, quando a parábola, turminha, sobe, ó, sobe
cortando o eixo Y, positivo é o B. Então, se a parábola está subindo, cortando o eixo Y, positivo é o B. Agora, vai lá para o item A. O item A você tem isso aqui, ó. O item A você tem isso aqui, ó. Ó. Você está percebendo que a parábola, ela está descendo, cortando o eixo Y? Quando a parábola desce, cortando o eixo Y, negativo é o B. Então, se você lembrasse disso aqui, você já podia descartar a alternativa A, não se achava nem as raízes. Você já vinha direto na B. Então, ó, macete. Parábola descendo, cortando o eixo Y. Negativo é o B. Parábola subindo, cortando o eixo Y. Positivo é o B. Tudo isso é justificado pelo que o Tiagão falou. Lá das posições das raízes, você pega uma parte positiva, uma parte negativa, vê quem é maior e faz aquele jogo de sinal. Beleza? Entenderam o que eu falei? Foi? Foi demais. Tranquilo? Agora, Da hora, né, Tiagão? Você sabia dessa? sabia, mas eu sou meio contra os macetes, né? Na minha cabeça. Para o aluno é essencial. É muito legal isso que você falou, para o aluno. Entendi. Mas eu não. Aí é meu isso. Eu tô ficando velho ranzinza. Tá? Ah, não, tá certo. Ó, pediram para você repetir. Ó, repete. O macete. Vou repetir, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ó. Parábola. Cortando o eixo Y. Ó, parábola cortando o eixo Y, mas na descida, tá? Parábola, vou colocar aqui, ó, descendo. Parábola descendo, cortando o eixo Y. Negativo é o B. Escrevi. Agora você pode ter parábola subindo, cortando o eixo Y. Que é esse caso aqui, ó. Parábola subindo, cortando o eixo Y. Positivo é o B. É só um macete, tá? É o que o Tiagão falou. Por trás disso aqui que eu tô falando, é o que o Tiagão falou da relação de soma e produto. Beleza? Mas da soma das raízes e tal. Ô, Metralha, se eu fosse aluno, eu ia preferir o que você falou, viu? Tô falando sério. É? Lógico, é muito, muito legal esse seu macete aí. Ganha tempo. Você ganha tempo. O cara, tipo, é uma parábola nada a ver, por exemplo. Ó, tipo, uma parábola assim, vamos supor, ó. Tipo, essa parábola, ó. Na lata você já fala, ó. A maior que zero, C maior que zero, aí o B. Ah, parábola descendo, cortando o eixo Y. Ué, então B é negativo. Acabou. Show de bola. Você não fez conta. Exatamente. Nenhuma. Que tem exercício assim, para analisar o sinal. Tem uns exercícios que o Thiagão colocou, ótimo, que é só para você analisar sinal de coeficiente. Ué, você olha o comportamento dela e vê isso aí. O mais difícil é o B. Aí você vê se ela está descendo, cortando o eixo Y, ou se ela está subindo, cortando o eixo Y. Se está descendo, fica fácil, ó, porque se está descendo, dá a ideia de negativo, não dá? Ó, tá descendo, tá perdendo. Então, é fácil você decorar, ó, tá descendo, tá perdendo, negativo. Ah, tá subindo, tá crescendo, positivo. Show de bola, gostei. Entendeu? Gostei demais. Tá. É esse. Tranquilo. Quer que eu faça o outro já, Thiagão? Você quer fazer um? Sim, vai apagando. Eu só quero fazer um comentário sobre a forma fatorada que eu falei aqui, que é o tempinho de você apagar para você meter bala em exercício aí. Pessoal, vocês estão vendo minha lousa? Fala aí, é só enquanto o Metralha apaga. Ó, eu vou gastar 30 segundos aqui. Olha só. Pessoal, a forma fatorada que eu disse é essa aqui em função das raízes. O Metralha mostrou ali uma outra forma fatorada. A forma fatorada que o Metralha mostrou não é em função das raízes. Tá? É a forma fatorada deixando o quê?
no princípio da fatoração, que o Metralha foi perfeito na palavra dele. Transformou a adição e subtração em produto. Aquela lá que está na lousa do Metralha é isso. Essa que eu estou fazendo aqui, ó, em função das raízes. É o exercício 34, tá? Mas não precisa nem buscar na lista, ó. Ele dá isso daqui, ó. Ele dá esse gráfico e pede a equação, a sentença. Galera, olha só, ele não me deu as duas raízes? Ele não me deu as duas raízes? Sim ou não? Galera, usa aqui direto, ó. Ó, x menos 5 fica mais 5. X menos 5. Uma eu estou chamando de x1, a outra eu estou chamando de x2. Ó, y é igual a diferença de 2 quadrados. Ó. X ao quadrado menos 5 ao quadrado. Agora, ele não me deu um ponto. Galera, esse ponto aqui não é o ponto 0, 10. X igual a 0 e y igual a 10. 10 é igual a 0 ao quadrado menos 25. 10 é igual a menos 25A. Então, o A vai ser menos 10 sobre 25, menos 2 quintos. Achei o A. Achei minha expressão. Y é igual, substitui aqui, ó. Menos 2 quintos, x mais 5, x menos 5. E aí faz a distributiva, vai chegar no que ele quer. Óbvio, quem acabou de assistir minha aula deve estar pensando em outras coisas, né? Tiago, o C é 10. Perfeito. As raízes são simétricas com relação ao eixo, então o B é 0. Certo? E assim por diante. Vitor, por que o x ao quadrado é 0? Olha aqui, ó. Aqui nesse ponto, o x é 0 e o y é 10. Então eu substituí, ó. Y igual a 10 e o x igual a 0. Galera, é esse exercício que eu falei que vai cair. O cara vai te dar duas raízes e um ponto qualquer. Você usa isso daqui, você chegou na equação na hora. Beleza? Show? Era só isso que eu queria comentar. Vai você, Metralha. Tá, só para complementar, acho que foi o Adonis que perguntou se serve esse macete, esse daí que o Thiagão falou, e eu coloquei dessa forma, se serve para parábola, quando a concavidade é para baixo. Também serve, o Adonis. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? O x1 está mais para a esquerda, o x2 está mais para a direita. Então, você sabe que a soma é negativa. Aí, a soma é menos b sobre a, menor que zero. Olha lá, ó. O a é negativo, então esse cara é negativo. Menos com menos dá mais. Olha lá, ó. O b ficou o quê? Menor que zero. É assim que você analisa, né, Tiagão? Perfeito. Tá vendo, ó? Parábola desse... Isso, do seu jeito também dá certo. Parábola descendo, cortando o eixo Y, negativo é o B. A concavidade está ao contrário agora. Beleza? Foi? Agora tem o 29, que é legal pra caramba. A Sara tinha pedido e é da forma fatorada. Nossa, dá pra fazer de um monte de jeito o exercício. Eu vou fazer de um jeito, comentar o outro também. Vai lá pro 29. O 29. Esse é brabo também. Cadê? É o 29 que pediram, é. Ô, galera, hã? Uma coisinha rapidinha aí que eu esqueço. Ó, só lembrando o vestibular da FUVEST, hein? Não vai poder comer dentro da sala de aula. Você pode levar comida? Até pode. Só que aí você vai ter que pedir para o fiscal te levar, tipo, numa lanchonete. E aí vai demorar, você vai perder tempo de prova.
Eu fiquei de pesquisar, que me perguntaram ontem, eu ainda não soube a resposta. Se nem a água vai poder. Eu estou achando que nem a água vai poder. Mas a água eu não estou afirmando, não. A comida eu estou afirmando. Não vai poder. Falou que é o fato de tirar a máscara. A água vai poder. Beleza. Outra coisa. Isso eu não sei como eles vão controlar. Quem tiver com Covid a partir do dia 1º de janeiro, ou teve contato que alguém está com Covid, não pode fazer a prova. Eu sinceramente, não sei como eles vão fazer isso. O que eles vão fazer? Vão pedir um atestado na porta da FUVEST? Então, o melhor é não sair de casa de jeito nenhum e não arriscar o ano, hein? Mete bala, cara. Não vai espirrar na frente do fiscal. Ô, Tiagão, fala pra eles não espirrar na frente do fiscal que o cara te tira da prova, hein? É verdade, esse ano tá tudo assim. Se você espirrar na frente do fiscal... Hã? No Enem também parece que vai seguir a mesma coisa, Adonis. Mas essa semana eu vou pegar bonitinho as coisas e passo para vocês semana que vem. Lembrando, nosso curso não para. Semana que vem tem aula normal. Não pode tirar a máscara, Guilherme. Tem que ficar o tempo inteiro com ela. Vai ter que fazer a prova de máscara. Tá? Vai, metralha, manda bala. Então vai. Oh, esse aqui, turminha, é bem legal também. Aparece muito no vestibular, tá? Esse aqui é de lucro máximo, aparece de custo mínimo. Então tem muitos problemas que envolvem função de segundo grau com questão financeira. Tá? Ou é lucro, ou é custo. Também você vai ver que tem exercício de função de segundo grau que envolve a parte de áreas e perímetros. Também é máximo e mínimo. Tem função de segundo grau que só quer o ponto de máximo e o ponto de mínimo seco. Igual o Tiagão colocou. Esse aqui já envolve uma questão financeira, que é lucro. Então, suponha que você consiga modelar uma questão de lucro por quantidade vendida por uma função de segundo grau. Ali está falando aí, ó, o lucro de uma empresa é dado em função por uma função quadrática, cujo gráfico está representado abaixo. Então tá aí, turminha. Ó, começa aqui no zero, obviamente, unidade vendida. Então aqui você já começa a perceber que a parábola está cortando aqui, ó, o eixo Y no zero. Então você já tem uma informação muito importante aqui, tá? Você já tem uma informação muito importante aqui. Aí você tem aqui, ó, quando você tem 10 unidades vendidas, seu lucro é 1.200. Quando você tem 20 unidades vendidas, o seu lucro também é 1.200. Ele colocou de propósito isso, turma. Você está percebendo que está na mesma linha isso aqui, ó. Esses pontos, eles são equidistantes do vértice da parábola que está aqui, ó. O vértice da parábola está aqui, ó. Esse é o x do vértice. E aí você vai ter um y do vértice, igual o Tiagão falou lá, ó. Você vai ter um y do vértice aqui. E aqui está o seu lucro máximo. Para você ter o lucro máximo, você precisa ter um ponto ótimo de vendas, que a gente fala. Ou seja, qual é a quantidade ótima de vendas que você tem que ter para você ter um lucro máximo? Perceba que se você vender menos antes do x dos vértices, você lucra 1.200. Não é um ponto ótimo. E se você achar que você vende mais, vai ser melhor? Não. Por esse gráfico, não. Se você vender mais que o x do vértice, está percebendo que você vai estar abaixo do y do vértice. Agora, esses pontos aqui, turminha, são equidistantes do x do vértice. E esse ponto aqui é exatamente o meio entre 10 e 20, né? O x do vértice vai ser exatamente o meio entre 10 e 20. 10 mais 20 dividido por 2, ó. Tá vendo? 30 por 2. Isso aqui lembra um pouquinho da progressão aritmética, a gente estudou termos equidistantes, lembra? Ó, termos equidistantes dos extremos. É como se esse cara aqui fosse o termo central. Só que a gente está acostumado que o x do vértice é a média aritmética das raízes ou menos b sobre 2a. Mas aqui você pode calcular pela média aritmética dos dois pontos que você tem a mesma imagem. Qual que é a mesma imagem? No nosso caso aqui, a imagem é 1.200. Beleza? Então tá bom. Eu já achei que esse carinha aqui é 15, ó. Já achei. Então, se eu calcular o f do x do vértice, eu calculo o y do vértice, que é o ponto de máximo. Então, se eu calcular o f de 15, ou seja, quando eu vender 15 unidades,
eu tenho a maior quantidade de dinheiro no meu bolso da empresa. Então, eu já sei a quantidade que eu tenho que vender. Mas a pergunta não é a quantidade, a pergunta é qual é o lucro. Mas essa quantidade a gente precisaria saber de antemão. Então, tá bom. Sempre que o Thiagão falou para vocês, turma, que a forma fatorada você pode escrever como um A que multiplica X menos uma raiz. Ixi, espera aí, então, que caiu aqui. Calma aí. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Eu estava falando assim, ó. Thiagão ensinou para vocês que o y é igual a um f de x, que é a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Concorda comigo? Mas aí você fala, nossa, mas como que eu vou encontrar as raízes aqui? Turminha, olha que legal. A parábola não corta aqui? Aqui tem uma raiz, ó. Olha aqui, ó. 0. Aí você fala, nossa, mas essa parábola continuaria, não continuaria? Como que eu encontraria a outra raiz? Meu, termos equidistantes, ó. Do x do vértice para o zero não é 15? A outra raiz, você soma 15. Então, onde que está a outra raiz aqui, turminha? No 30. Se você continuasse a parábola aqui, ó, e fizesse a queda, a parábola estaria no 30, que é 15 mais 15. Olha o termo do meio aqui. Consegue ter essa percepção? Eu queria que você prestasse atenção que o que o Thiagão falou, cara, é uma das coisas mais importantes. Esse eixo de simetria é um eixo estratégico. Quando você acha o eixo de simetria da parábola, você consegue encontrar as raízes tendo uma, você encontra a outra por rebatimento, tá vendo? Ó? Por rebatimento. Ou você encontra os domínios que têm a mesma imagem, tá vendo? Ó? Os domínios que têm a mesma imagem. Então, esse eixo é estratégico. Então, tá bom. Ó. Então, você tem as raízes. Ó. Y é igual a vezes x menos 0 vezes x menos 30. Olha que bonitinho. Então, y é igual a x que multiplica x menos 30. Tá, aí você fala, Metralha, mas eu não tenho o A. Eu não tenho o A, não tenho um Y, não tenho um X. Como você poderia achar esse A? Você não tem o vértice? Você tem o vértice. É uma informação. Você poderia falar que o X do vértice, ó, é menos B sobre 2A, certo? Quem que é o X do vértice? É 15, não é? Então, 15 é igual a menos B sobre 2A. Então, multiplique em cruz e isola o B. O B vai ser menos 30A. O que eu estou fazendo? 15 vezes 2 é 30, fazendo o jogo de sinal, eu descobri que o B é menos 30A. Beleza? O B é menos 30A. Guarda isso. Mas você tem dois pares importantes na parábola. Você tem esse par aqui, ó, que é 20, 1.200, é um par ordenado, xy. Quando x é 20, o y é 1.200. E você tem outro par ordenado aqui, ó, que é o 10 e o 1.200. Qualquer par ordenado que você substituir aqui, esse par pertence à parábola. O Diogo falou ontem. Ó, então o que eu vou fazer? Pega o xy do ponto e joga no xy da função. Pega o xy do ponto, por exemplo, quando o y é 1.200, o a é 10. Mas, Metralha, por que você está fazendo isso daqui? Desculpa, quando o y é 1.200, o x é 10. Metralha, por que você está fazendo isso aqui? Para encontrar o a, velho. Para encontrar o a, pega o xy do ponto e joga no xy da função. Qual que é o xy que eu peguei? Quando o x é 10, ó, x é 10, o y é 1.200. Então acabou, ó. Agora acabou o exercício. 1.200 é igual a vezes 10 vezes menos 20. Agora aqui você vai cortar, ó, 2 zeros da esquerda com 2 zeros da direita. 12 é igual a menos 2a, você vai descobrir que o a vale menos 6. Ó, o a é menos 6. Pronto. Volta para cá e acha o b, ó. 30 vezes 6. 180 com o jogo de sinal. Porque menos daqui com menos daqui dá mais. 30 vezes 6, 180. Agora você tem toda a função, ó. Você tem o a e você tem o b, certo? Você tem o a e você tem o b. Você sabe que o c é 0, né? Aqui o c, seu, ó, vai ser 0. Porque ele está passando lá pela origem. Então vamos lá, turminha, ó. Vou pegar esse espaço do meio aqui, ó. Ó, y é igual, quem que é o a? Menos 6. Então, menos 6x quadrado. Quem que é o b? Quem que é o b que a gente encontrou? 180. Mais 180x. Eu descobri aqui
a regra que representa o comportamento dessa função. Não é a pergunta. Estou fazendo mais coisas para complementar tudo. Eu descobri aqui, o que é isso? A regra que representa o comportamento dessa função de concavidade voltada para baixo. O que eu falei que eu queria? Ó, quando o x é 15, eu tenho lucro máximo. Substituir ali o x por 15. Y é igual a menos 6 vezes 15 ao quadrado, mais 180 vezes 15. Olha aí. Então, y é igual a 225 vezes 6, me ajuda aí. 225 vezes 6, 1.500. Me ajuda? Mais. Aqui vai dar 15 vezes 3, 45. 45 vezes 6. Rapaz. 40, 9, 0, 17, manda 1. Eu acertei, 2.700, é isso? Tá certo? Tá certo, né? Parece que vai dar 1.000. Será que eu errei alguma coisa? Me ajuda aí, turminha. Eu errei alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, 1.350 aqui. Ah, obrigado. Menos 1.350. E aqui 2.700, tá certo? Tá certo, né? Tá? 180 vezes 15. 150. Qual que é a resposta? 1.350. Aí, conseguimos. Olha que bonito. Bonito esse aqui também, Tiagão. Metralha, lindo. Só que olha só o que eu percebi agora. Eu estava quietinho com o microfone desligado, que eu estava pensando em outro jeito de fazer. Olha que bonito que ficou o que eu vou fazer aqui, galera. Presta atenção. Manda bala. Por isso que eu estou gostando de dar aula com duas pessoas. Você estava fazendo, eu estava pensando aqui. Olha que legal. Eu não tinha pensado em fazer isso. Pensei agora, gente. Foi agora mesmo. Vou pôr o eixo X aqui, ó. Tá? O eixo X aqui. Se eu coloco o eixo X aqui, aqui é o ponto 10, 0 e aqui é o ponto 20, 0. São as minhas duas raízes. X menos 10, X menos 20. Agora, olha que legal. Essa altura aqui não é 1.200? Então, esse ponto aqui, ó, eu estou pondo meu X lá. Esse ponto é o 0 menos 1.200. Você está vendo que eu mudei o referencial, gente? Então, olha aqui, ó. 1.200 a menos 10 menos 20. O A dá menos 6. Y menos 6. X menos 10. X menos 20. Olha o X aqui, ó, do vértice, é 15. Substitui aqui, ó. 15 menos 10, 5. 15 menos 20, menos 5. Isso dá 150. Certo? O que eu acabei de achar, então? Que esse pedaço aqui, ó, é 150. Então, o pedaço total, 1.350. Da hora, hein, mano? Estou falando sério, pensei nisso agora. Não estava pré-definido. Eu faria igualzinho que o Metralha fez. Idêntico. Tá? A única coisa que eu consegui pensar nesse deslocamento de eixo e depois voltar ele para um lugar. Então, estou dando uma opção. Mas você sabe, Tiagão? Ô, Tiagão, foi muito genial. Sabe por quê? Tem exercício, turma. Tem um da FUVEST que você vai ver lá, que o cara, se eu não me engano, é um lançamento de uma bala de canhão e tal, que você precisa colocar o eixo no lugar correto. Mas normalmente é o eixo Y. Você fez um macete aí de deslocar com o eixo X, né? Ó, só repetindo igual pediram. Ó, o eixo X está aqui, gente. Eu falei que ele não está mais aqui. Eu pus ele aqui, ó.
Então é como se esse eixo aqui eu apagasse por enquanto. Se eu coloco o meu eixo X aqui, ó, uma raiz é 10, a outra é 20. Substituindo o lugar das raízes. E esse ponto aqui, ó, vai ser onde corta o Y. Aqui aqui é meu zero agora. Então aqui é menos 1.200. Então zero e menos 1.200. Substituir, achei a função. Aí eu substituí o X do vértice, achei 150. Como o meu eixo está aqui, eu estou falando que isso aqui é 150. Só que tem mais 1.200 para baixo na hora que você volta o eixo para o lugar. Certo, Guilherme? Certo, William? Nossa, muito legal. Eu não tinha pensado nisso, não. Pensei agora. Da hora. Legal. Vai, comentário. Você preparou alguma coisa igual ao 1 ou ao 2 dessa lista? Deixa eu ver o 1 aqui. Porque eu fiz um que é esse daqui, que eu falei da forma fatorada, que vai cair. O outro modelo que vai cair é parecido com esse 1 e 2. Esse aí é aquele lá, nossa, é aquele lá de você escrever na forma fatorada, né? E as quantidades, para cada centavo que você diminui, né? Quer fazer com eles aí? Ah, pode ser. É isso mesmo, soma num e diminui no outro. Pode ser. Faz com eles que esse é o outro modelo que eu aposto para esse ano. Tá. Esse é muito clássico também, né? Não, mas sabe por que eu aposto nele? Eu estava fazendo a lista. Nos últimos 2 anos, caíram mais de 22 questões no Brasil inteiro desse modelo. Sério? Sério, nos vestibulares do Brasil inteiro. Nossa. Então é um modelo que está na moda. É legal. Esse aqui é o seguinte, ó, vamos lá. FUVEST 2000. Nossa, caiu na primeira fase, mano. FUVEST 2020. Vamos tentar esse, vai. Ó, seguinte. Ele fala assim, ó. A dona de uma lanchonete... E, cara, isso aqui é real, na verdade, isso que ele tá falando. A questão é fazer uma pesquisa de mercado e perceber isso aqui. Porque ele fala assim, ó. A dona de uma lanchonete observou o quê? Vendendo um combo de a R$10, 200 deles são vendidos por dia. Então, tipo assim, ó. Você vendeu um combo a R$10. Aí você vai multiplicar por 200. Então, se você fosse fazer essa conta aqui, ó, você teria um lucro de 2.000, certo? O R$10 é preço. Você começa assim. E o 200, 200 deles é quantidade. Começa sempre assim, ó. Eu estou traduzindo o enunciado para depois você perceber como que eu vou montar o problema, tá? Então, se você vender a R$10, você consegue vender 200 sanduba, então dá 2.000 conto. Aí ele fala assim, ó, para cada redução de R$1, então para cada redução de R$1, ela vende 100 combos a mais. Então, por exemplo, você vai reduzir R$1 aqui, certo? Então, vai passar para R$9. O que vai acontecer? Ela vai vender 100 combos a mais. Então, ela vai vender 300. Ó, aqui você já começa a perceber um negócio, ó, 2.700. Tá vendo que você vendeu mais aqui, ó? Faz outra diminuição de R$1, ó. Você vai vender mais 100 combos. Então, você vai para 400. Olha lá, você está percebendo que seu lucro aqui, turminha, né? Lucro, a gente falou, é preço vezes quantidade, certo? Você vende a um certo preço sanduba, você tem uma certa quantidade. Então, para cada desconto que você dá, para cada R$1 de desconto que você dá, você sempre está aumentando 100 unidades a quantidade de sanduba. E você está percebendo aqui, ó, que seu lucro vai aumentando. Só que vai chegar um ponto onde dar muito desconto não compensa, obviamente. Se você der 10 descontos de R$1, você vende de graça o negócio, meu. Aí é filantropia, né? Aí é solidariedade, não é o caso aqui. Então vai chegar um ponto ótimo
que você vai vender a um certo preço, multiplicar pela quantidade e vai ter uma receita máxima, né? Aí ele está perguntando isso, ó, qual é a máxima arrecadação diária que ele espera obter com a venda de um combo? Então vamos lá, turminha. O que você tem que perceber, por exemplo, eu vou chamar, agora você tem que fazer o seguinte, ó, você sempre vai montar essas questões de desconto com dois parentes, né? Então, pensa assim, ó, você começa com R$ 10, só que você não sabe a quantidade de desconto que você vai dar. Então, eu vou chamar a quantidade de desconto de X, tá? Então, o que é o X? É o número de vezes, tá? É o número de vezes que você dá o desconto. Então, por exemplo, ó, vocês devem ter entendido aqui que eu fiz, ó. Se você dá um desconto de R$ 1, ó, ficou 9, tá vendo? Ó, 10 menos 1, um desconto. Se você dá 2 descontos, é 1 vezes 2, olha lá, vai para 8. Se você der 3 descontos, 10 menos 3. Lembra que isso aqui que eu estou falando é preço, tá? Isso aqui é preço. E isso aqui que eu vou falar para vocês é quantidade. Beleza? Então, o que acontece com a quantidade? Você não vende... você vende 200 mais o quê? Você sempre está aumentando 100 vezes o número de descontos, né? Então, por exemplo, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui não tinha desconto, então o X era 0, o X era 0, ó. 10 vezes 200, 2.000. Se eu der um desconto, ó, 200 mais 100 vezes 1, 300, olha lá, foi para 300. Se eu der 2 descontos, você vai vender 400, aqui é 8. Pronto. É isso que você teria que pensar, turminha. Se você pensar nisso daqui, isso aqui você vai cair numa equação de segundo grau. A máxima arrecadação diária. Então, a arrecadação, vou chamar A de X, tá? Pronto, acabou. E aí você tem que pensar assim, ó. A parábola, isso aqui vai ser uma parábola, porque vai ter X vezes X, a parábola está fatorada. E o sonho é só a parábola está fatorada. Porque se a parábola está fatorada, produto igual a 0. Separa. Então, o X aqui vai dar quanto? Desculpa, aqui é 10. Então, 10 menos X igual a 0. Então, o X vai dar 10. 10 é uma raiz. Agora vem aqui, ó. Ou 200 mais 100x igual a 0. Então, o x aqui vai ser quanto? Menos 200 dividido por 100, né? Passo 200 para cá negativo, dividido por 100, a outra raiz é menos 2. Né? Agora acabou, turminha, porque você tem as duas raízes, não tem? x1 e x2. Qual que é o ponto ótimo? O ponto ótimo não é o x do vértice? E o x do vértice não é a média aritmética das raízes? Então, x mais menos 2 dividido por 2. Então, o x do vértice é 8 por 2, que é 4. Presta atenção que não acabou. Presta atenção que não acabou. O que é o 4? O 4 é a quantidade de vezes que você vai dar o desconto. Você vai dar 4 descontos de R$1. Ué, 4 descontos de R$1, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai achar o A de 4. 4 descontos de R$1 é 10 menos 4, 6 vezes. Agora aqui você põe 4. 4 vezes 100, 400. 400 mais 200, 600. 6 vezes 6, 36. 3.600. Bateu? R$3.600. Quantidade máxima de arrecadação, ó. Olha que bonitinho. Ó, vou te dizer um negócio. Como que você poderia fazer isso aqui sem esse monte de conta que eu fiz? Isso aqui por uma questão de segunda fase. Nessa questão de primeira fase, sabe como você poderia fazer? Exatamente quando eu fiz aqui, ó. Na hora que você chegasse no quarto desconto, você ia chegar em 3.600. Na hora que você desse o quinto desconto, olha o que ia acontecer com o quinto desconto, ó. O quinto desconto você ia fazer 5 vezes, aí você ia dar o quinto desconto. Você ia fazer 5 vezes 700. Ia dar 3.500. Você ia perceber que o quinto desconto é menor que o quarto desconto. Então aqui você está com um ponto de máximo, né? Porque nesse caso você tem uma parábola onde a quantidade arrecadada está aqui, ó. Que é o 4. E o valor que você achou é 3.600 que está aqui. Então, se você fizesse na unha essa tentativa aqui, ó, você ia perceber que se você passasse do quarto desconto para o quinto, já não ia ser benéfico. Por quê? O que está acontecendo? O quinto desconto está aqui e o outro desconto está aqui, ó. Então, você vai começar a vir depois do vértice, que vai estar caindo. Né? É isso.
Entendeu o que eu falei? Show de bola, metralha. Show de bola. Curtiu esse? Curtiram? Eu quero só fazer um comentário, mas não tem nada a ver com o exercício que o Metralha fez. Eu só estou aproveitando os números aí. Toma cuidado com uma coisa só. Ó, eu desenhei aqui a parábola que o Metralha calculou com vocês. Aí. Desenhei a parábola que o Metralha fez com vocês. Uma raiz é menos 2, a outra 10, ponto máximo 4, 3,600. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. A GV fez o exercício uma vez, falando o seguinte. Uma empresa aérea dá, a cada 10 reais de desconto que ela dá na passagem, aumentam aí 30 pessoas, alguma coisa desse tipo, tá? E aí ele perguntava a receita máxima. O que todo mundo fez? O que o Metralha fez aí. Achou que o X do vértice era 4, 3.600 o Y do vértice, receita máxima. Só tinha um problema. No enunciado, ele falava que só cabiam, por exemplo, 2 pessoas no avião. E não 4. Verdade. O X do vértice deu 4. Só que não cabia 4 no avião, cabia só 2. Então, na realidade, você tinha que calcular para x igual a 2, e esse seria o máximo. Ou seja, ele usou em consideração a parte física. Certo? E aí as pessoas não analisaram que isso aqui não era possível. Eu lembro até hoje dos números. O X do vértice dava no 200. Só que o número de lugares no avião era 180. E a pessoa pegou, pôs o X do vértice igual a 200, calculou a receita e nem fez a parte física. Meteu bala. E erraram porque não cabia 200 pessoas no avião. Lembre-se que nesse exercício que o Metralha acabou de falar para você, não existe aqui para o negativo. Você não pode dar menos R$2 de desconto, aí estaria aumentando. Aí seria um aumento. E aqui no 0 seria uma bola, no 10 seria uma bolinha aberta, porque não faz sentido fisicamente nenhum você der 10 descontos, que você está fazendo caridade, igual o Metralha falou, e também não faz sentido continuar a parábola aqui para baixo. Então, se ele pedisse o gráfico disso, seria uma coisa assim. Tá? Então, só quis chamar a atenção para vocês, comecem a analisar o lado físico. Se é possível, se não é possível. Metralha, tem uma pergunta para você aí, do Adonis. Cadê? O que ela falou? Dá para fazer pelo Y do vértice? Dá. Não, mas dá. Do vértice. Ele está falando em fazer direto pelo Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Pode. Você faz a distributiva. Sim, entendi. Acho discriminante e divide pelo 4A. E negativa tudo. Claro que dá, Adonias. Só que assim, Adonias, você vai fazer isso aqui, ó, você vai perder um pouco de análise. Se você já tiver craque, por exemplo, você teria que montar isso aqui, ó, acho que você entenderia tudo. A diferença é que você perde um pouco de análise só gráfica, mas se é seco o resultado, você pode. Você não precisaria nem fazer isso aqui, igual eu te falei, ó. Se por teste, você já ia perceber na unha o que está acontecendo. E aí você vendo, assim, você ia ter que fazer várias continhas pequenas. E aí você teve aluno que me falou, ó, eu não lembrava a forma fatorada e tal. E eu fui fazendo desconto por desconto e percebi aonde que inverteu o valor. Né? Na hora que você vê que o valor inverte, pronto, tá ali o ponto. Você precisa. Show de bola. Mas esse é importante, sabe por quê, turminha? Isso aqui, cara, quem fosse guiar área financeira, por exemplo, isso aqui, ó, quando é lucro, vou dar um faro para vocês, só falar um negócio. Quando é lucro, a parábola, 99% das vezes, você não quer ter lucro negativo da tua empresa, né? Lucro negativo é prejuízo, né? Em outras palavras. Quando é lucro, a parábola é com cavidade voltada para baixo. Quando é custo, os exercícios de custo, né, Tiagão?
a parábola tem concavidade voltada para cima. Porque esse aqui é o menor custo possível. Claro que não vai ter custo negativo, né? Mas você desejaria, né? Então, tem umas coisas aí que você pode tentar ter um faro aí, ó, é lucro, é prejuízo, quando é o custo mínimo para você produzir algo. Pelo menos você descarta algumas alternativas aí absurdas, né? O Enem pode te dar umas alternativas absurdas e falar, pô, será que isso aqui é possível? E, na verdade, é um exercício, você vê que aparece, igual da FUVEST que a gente fez num sábado de inflação e juros, que eu falei, ó, não faz a conta seca, aumenta 300%, aumenta 100%, lembra? O nego faz o quê? 300% menos 100%, faz a conta seca e acha que 200%. Tal. Não é assim. Esse aqui é um dos exemplos onde você consegue criar um contexto. Você percebe a FUVEST aqui, ó, já com essas últimas provas, dando uma enenzada. O que é dar uma enenzada? Cria um contextinho, mas é claro que não é igual ao Enem, aquele texto longo, você tem que interpretar, mas cria um certo texto para você, né, um texto, um contexto, aonde você tem que pensar um pouquinho e sai daquelas contas secas, né, de te dar uma função quadrática com um módulo no meio e te pedir as raízes. A FUVEST era muito clássica assim, né? Ainda ela é um pouco, não estou dizendo que a FUVEST ela deu uma enenzada, né, Tiagão, da nossa época. Deu um pouquinho uma enenzada. Mas... Sim, na minha época, que eu sou mais velho, era calcule o X. Mano. Entendeu? Esse textinho aqui de 4 linhas na FUVEST não era muito comum na prova de matemática. Você viu? Já fizemos uma outra de 2020 que tinha o texto da inflação, entendeu? Tá. Galera, no mais... É isso. Ó, a Sara errou aí que ela fez pelo Y do vértice, Metralha. Quer que eu faça? Faz a conta aí para ela. Uhum. Eu faço, peraí. Deixa eu pegar só esse espacinho aqui. Deixa eu ver o que você arrumou aí. Deixa eu já dar um recado. Amanhã, aula do Davi, Filosofia e Sociologia. Bom para o vestibular da UFO, que está batendo na porta aí, né? Para quem for fazer. E semana que vem, terça e quarta, pelo menos, a gente tem aula, hein? Tá? Aí nós vamos ver os fortes. 2 dias antes do Natal. Aí eu quero ver os fortes. Os fortes mesmo, eu quero ver quem que vai assistir aula de Natal e Ano Novo. Isso eu quero ver. Pode fazer, Metralha. Então, ó, tô aqui mexendo no exercício, ó. Ó o que eu fiz. Eu distribuí, vê se você fez isso, Sara. Aí, ó, você já percebe aqui que a parábola é negativa, que a gente já tinha esse faro. Já tem o C aqui, ó. 2000 e bababá. Bom, aí você calcula o delta, né, meu? O delta é chato pra caramba, ó, porque é B quadrado menos 4AC, né? Moreninha linda do meu bem querer. Delta é B quadrado menos 4AC. Essa é velha, hein, Tiagão? Muito. Essa é velha, mano. Tá aí, tá tudo bem? Eu dividi tudo por 100. Ah, então tá aí teu erro, Sara. Você não pode fazer isso. Você está modificando aqui, ó. É menos tá modificando o seu. Sara. E ela está fazendo aquele erro. Tem que dividir, Sara. Não é isso? Ela está fazendo aquele erro de divisão, de dividir tudo, sabe? Você não pode fazer isso, é isso que está errado. Você não está resolvendo, você não está calculando as raízes. Quando você faz essa divisão aqui, Sara, por que você não pode fazer isso aqui na hora que você mexe com o A e com o B? Quando você faz essa divisão, você está modificando o seu A, você está modificando o seu B e você está modificando o seu C. Ou seja, você está mexendo na função original. Se fosse para encontrar só as raízes, não teria problema. Mas aqui, o Y do vértice envolve o A, envolve o B, entendeu? E envolve o C. Quando é equação, Sara, pode dividir, quando tiver igualado a 0. Agora, quando for função, não pode dividir. Esse é um erro importante ele ter falado isso. Eu gostei, é uma dúvida clássica. Mas termina aí, Metralha, só para eles verem que vai dar. Então vou terminar, ó. 8 vezes 8 é 64, aí você tem esse monte de zero aqui, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o delta vai ser, você tem 800 mil mais 640 mil, né? 440 mil. 640 mil, 800 mil mais 640. 1 milhão. Nossa, é zero pra caramba. Isso. 1 milhão, 1, 2, 3, 4. 1 milhão 440 mil, é isso? Isso, a raiz disso vai ser 1.200. Porque... É isso aí. Menos delta sobre 4A, né? Isso daí dividido por 400. Então vai ser isso aqui. Vou fazer direto já. Isso aqui dividido por 400. Já cortando o final. Bom, aí você vai fazer aqui. 7.200, 3.600. Perfeito. Quanto que deu? Quanto que vai dar? Põe o menos embaixo. Quanto deu a conta? 3.600. 3.600. Faltou o menos junto com 400, isso. Aí. Bateu agora, né? Bateu, tranquilo. Bateu. É isso aí. Eu não gosto, vou falar pra você, eu não gosto muito disso aqui, de usar Y do vértice, assim. Eu também não. Eu gosto de interpretar o exercício. E quando é para calcular, sabe o que eu faço? Eu acho o X do vértice e depois eu faço o F dele, velho. Eu também. Eu acho melhor. E eu acharia o X do vértice, foi que eu... Entendeu? O X do vértice que a gente achou lá. E aí volta pra cá, tá vendo? Ó? Porque olha as contas chatas que dá, mano. Delta é muito denso. E aí você corre o risco de fazer aquele negócio que você fez lá, de dividir tudo por 100, por 2, achar um múltiplo, meter bala aí e achar que tá ok. Se fosse estratégia de prova, Sara, eu não usaria o Y do vértice. Eu acho que é legal saber. Às vezes você não tem outra saída, você só lembra do Y do vértice, que é a fórmula, beleza. Mas para você, eu acho que para ficar mais completo a análise, a interpretação dos elementos da parábola, forma fatorada, eu usaria outra mecânica. Sim, sugestão. Ô, galera, o que vocês acharam da aulinha de hoje? Foi top ou não foi top? Muito boa, né? Da hora, mano. É que quando a gente fala curso Enem, todo mundo achou que a gente ia ficar só no basicão. Aí eu falei, a gente não é enganador. A gente começa no basicão, só que a gente vai até os mais top. E a gente está fazendo exercício que pode ser muito mais difícil para o Enem. Então vai te ajudar em todos os vestibulares. Verdade. São Paulo ganhado. Isso aqui já é FUVEST, é a primeira fase. Vitor. Eu sou sofredor. Só falta ganhar do Galo. O Vitor é da onde? Acho que é de Ribeirão, não é? Não sei. Ribeirão, Onde você estuda, Vitor? Vitor Ramos. Onde você estuda, Vitor? Você é do gabarito, não é, Vitor? Do Objetivo? Legal. Tá. Legal. Ó, galera, amanhã aula do Davi, Filosofia e Sociologia. Eu e o Metralha vamos dar uma entradinha, falar um oi para vocês, tudo bonitinho. Semana que vem tem aula, só que eu acho que provavelmente semana que vem sou só eu, tá, gente? O Metralha parece que vai tirar um descanso. Ele não tá certo disso ainda. Ele não definiu nada, mas já estou avisando que vocês sentirem a falta do Metralha, é que ele vai estar dando uma descansada, como eu vou tirar um pouquinho mais para frente também. A gente vai revezar, tá? Então, a gente vai informando vocês no grupo, beleza? Certo? Mas os vídeos vai estar lá, o Thiagão vai colocar, a gente vai continuar colocando os vídeos, tá? No WhatsApp, a organização das playlists, isso aí pode ficar tranquilo, viu?
Tudo certo. Mas do jeito que o Metralha é, gente, ele vai ficar com saudade da gente. Ele vai estar lá na viagem dele, lá tudo, e vai entrar pelo celular só para falar oi pra gente. Ah, é verdade mesmo, cara. Capaz de fazer isso aí mesmo. Então tá bom, galera. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Metralha, valeu. Até amanhã cedo. Valeu. Amanhã Obrigado, cedo gente. Tchau. a gente se cruza lá. Valeu, eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, Tiagão. Obrigado. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.